você, telespectador, ouvinte. Mais um episódio do podcast Câmara Fortaleza, com 2 jornalistas da Câmara Municipal, Poliana Costa e hoje André Pinheiro. Tudo bem, André? Seja bem-vindo. Muito grato, Poli, pelo convite. Satisfação imensa estar aqui no podcast Câmara Fortaleza. E hoje recebendo o nosso vereador... Olha quem é. Marcelo Lemos. Olha aqui com a gente. Um prazer receber o senhor aqui, viu? Seja bem-vindo. Espero que aqui seja um espaço para a gente conversar despretensiosamente, mas que as pessoas de casa possam acessar aí esse ser humano incrível que está do outro lado da mesa. A gente conversou um pouquinho antes, né, André? Né, aqui nos bastidores. E deu para perceber, né, essa energia. Para quem quer entender melhor do que eu estou falando, a gente pode até começar falando do livro, os livros que ele gosta, que definem também muito sobre quem ele é. São livros de biografia, por exemplo, ele citou Márcio Vaz. Quer dizer que é um dos autores preferidos. Queria aqui, Poliana, hoje era agradecer aqui o espaço, né? E dizer que o Márcio Vaz, eu gosto muito de ouvir biografia, aliás, ler biografia e autobiografia. E o Márcio Vaz é um rapaz de Fortaleza, que é psicólogo, que passou por um momento de superação muito grande. E isso eu levo como exemplo da minha vida, que minha vida também eu passei por alguns problemas e superações. E o Márcio Vaz, ele é tetraplégico, foi dar um mergulho, virou tetraplégico com 21 anos de idade, empresário, e teve que refazer toda a sua vida depois de 10 anos. Ele escreve com a boca. Reaprendeu a viver. E tudo. E tem um livro que diz Minha Voz, Minha Boca, Meu Caminhar, que é muito interessante. Então, tudo que ele faz é com a boca e tudo. Hoje ele é considerado um dos maiores psicólogos do Brasil, escritor de livros, e é interessante a história dele. Então, porque eu gosto de ver muita história real, do dia a dia, história de superação, como é a minha e como é de muita gente que eu convivo no bairro do Grande Bom Jardim, onde eu estou, que é superação, porque até a gente viver em um salário mínimo, a gente tem que viver superando, né? Os desafios. Então, esse é um dos livros que eu mais me identifico. Aqui a gente não tem um formato e a gente começa por onde a gente vê que define realmente a pessoa. Então, assim, eu achei interessante porque tanto na questão dos livros quanto na questão dos filmes, ele também gosta muito de cinema, vem essas histórias de superação. Será por momento de vida, vereador? Ou sempre foi assim, sempre curtiu esse tipo? Sempre gostei da realidade. Tem um filme que me marcou muito, que eu acho que todos vocês devem ter assistido, Os Intocáveis, que é a história de um empresário, que ele vivia em depressão, e ele precisou de um cuidador, e foi vários, entre eles foi um ex-presidiário, o Cris, que se identificou muito com ele. Então ele descobriu o Cris passou a ser amigo dele, um bandido que passou a ser leal, mas que não tinha pena por ele ser tetraplégico. Então isso fez com que diminuísse e acabasse a depressão desse rico empresário, e um fez o bem ao outro, né? O que era isso. Então, é mais ou menos assim, os livros que eu gosto e que eu aconselho até as pessoas lerem. A gente vê a realidade da vida para a gente trazer e ver que a da gente também não está tão ruim, que a gente pode melhorar. Porque a gente sempre pensa que a gente é um caso raro, que a gente sempre está no fundo do poço, mas que a gente pode se recuperar. Eu tive exemplos agora, eu passei por momentos difíceis, momentos de superação, e esses livros e o Márcio Vaz foi quem me ajudou muito. E quem está em casa vai ter a curiosidade, a gente não vai entrar em tantos detalhes, porque cada um tem as suas particularidades. Mas, de modo geral, o vereador esteve internado, né, por questões mesmo de diabetes e tudo, que é uma doença muito comum e que também as pessoas não levam tão a sério quanto deveriam. Então, as mudanças na vida, na rotina, entre elas a questão dos hábitos alimentares. Teve que mudar totalmente. E aí, visivelmente, acabou perdendo peso. Eu não sei como é que está essa relação, porque às vezes as pessoas elas chegam e dizem assim, nossa, emagreceu, está fazendo exercício. Não tem a sensibilidade de perceber que às vezes as pessoas estão passando por situações diversas, né? Que foi então o caso, o senhor está numa nova fase de vida. Deixado para lá essa questão da comida antiga, que era aquela regional mais pesada, agora está se cuidando mais ainda. É isso, vereador?
Se eu soubesse disso antes, eu teria me cuidado muito antes. Eu amanhecia pela manhã e queria comer uma panelada, um serra-boi, uma mão de vaca, que era o que eu gosto. Mas isso depois eu vi o tanto que me fez mal. Hoje eu amanheço como normal, como bem, não sinto fome e me sinto muito melhor. Porque não é brincadeira você ter 15 quilos, 20 quilos em cima de você por morrer. Eu sempre digo, a gente morre pela boca, por falar muito e por comer muito. Hoje eu tenho a certeza disso. Então, hoje eu, graças a Deus, com o apoio do nutricionista, fazendo tudo como tem que ser. No começo não é fácil, mas depois você cria o hábito. E eu lhe digo, passe uns dias no hospital que você nunca mais vai querer retornar. Então, é melhor você cuidar agora de tentar fazer uma nutrição saudável do que passar como eu passei 20, 30 dias em um hospital. É porque diz que o problema não é a morte, o problema é você ficar naquela angústia de sobreviver, né? Porque a morte todo mundo vai morrer, mas assim, você tá ali lutando pela vida, tá sofrendo, tá sendo furado, tá sem dormir direito, quer dizer, isso é uma escola que não tem igual. Então, hoje, o senhor também entrou para a questão do exercício físico? Já tenho inclusive um acompanhamento, né, para poder ganhar massa muscular e a gente ir vendo de acordo com os meus médicos que estão me acompanhando. E aproveitar esse espaço aqui para dizer que na política, até para a gente adoecer fica difícil, porque os adversários não perdoam. Está na UTI, não volta mais. Até ontem eu fiz um desabafo aqui na Câmara. Não volta mais, já morreu, está morto, não tenta a terceira eleição. E isso faz com que a gente, às vezes, se chateie, sabe? Porque não respeita nenhum momento de dor, não respeita o pai, o filho, né? Às vezes eles não respeitam. Mas isso é como eu lhe digo, é superação. A gente sabe que faz parte do jogo e, como eu disse ontem, a gente vai saber se estamos mortos ou se estamos vivos em outubro. Agora, eu tenho a certeza que a missão da gente a gente está fazendo, confiando em Deus, que eu sou muito católico, e que com Deus na frente, quanto mais bater em mim, quem me conhece sabe, mas eu vou trabalhar. Vereador, e esse momento de superação, o senhor já falou da sua fé, né? E falou dos exemplos que tem com esses autores, né? Esses livros, esses filmes, mas acredito que o senhor deva ter tido uma rede de apoio um tanto quanto significativa para lhe ajudar a superar esse momento difícil, né? É fundamental, família e amigos. Inclusive amigos vereadores, como Carlos Mesquita, Júlio Hermes, que ia lá me visitar e tudo, que a gente via que eram pessoas que realmente estavam preocupadas com o nosso dia a dia. A minha equipe, que é uma equipe profissional muito amiga, então era muito presente. A minha família foi fundamental. E aquelas pessoas que ficaram do meu lado, porque não é brincadeira, você está no hospital de dia, de noite, e o tempo ali parece que cada hora é como se fosse um dia. Uma eternidade. Uma eternidade. Mas quando você sai renovado. Só Deus. Eu ficava lá, levei Nossa Senhora e ficava olhando e lhe digo para você, quando a gente sai, a gente começa a dar mais valor à vida, sabe? A gente começa a dar outros valores, outros valores à família, outros valores aos amigos, até no seu respirar, quando você sai, você sente a diferença. Por isso que eu lhe digo, morreu um Marcelo e nasceu outro. Teve coisas que eu passei a dar muito mais valor. Muito mais valor. E eu vi, assim, quanto é importante a nossa profissão de vereador, porque todo dia ligam para a gente resolver problema na saúde, tentar intermediar, que você sabe que não é fácil. Eu, graças a Deus e minha equipe, a gente se preocupa muito com isso. Aí eu pensei, eu estava no quarto particular, tinha condições, e quantas pessoas que me pedem um exame, passa 2 meses, 3, para mim poder tentar resolver, E eu tinha tudo toda hora, e passei o que passei. Imagine quem não tem. Casado com a Beatriz, que é advogada, e tem 3 filhos, Vinícius, Marcelo, Vitor e Davi. 3 homens, né? Eles também se mostraram muito presentes, são muito cuidadosos, carinhosos. Como é que está essa relação, né, com o pai? Eu sempre digo o seguinte, quando eu tive o meu primeiro casamento, com a Cláudia eu tive 2 filhos, o Vinícius e o Vitor. E eu sempre prezei, eu agradeço muito a Cláudia pela criação que ela deu aos meus filhos, e eu sempre dizia que, para mim, eu queria que meus filhos se formassem,
mas antes de tudo, fosse ser humano e ajudasse as pessoas. E graças a Deus, todos os dois são bem de vida, todos os dois são formados, um é dentista, o outro na outra área, mas uma das coisas que eu noto é que eles gostam de servir. E sempre foram muito apegados a mim, muito apegados à mãe. E os dois irmãos, muito apegados um ao outro, e o meu outro, Davi, que é o mais novo, de 12 anos, muito apegado aos dois. Então, essa união é que para mim é fundamental, até mais do que formatura, do que tudo, é a união deles com a família. A gente é muito família. Incrível, né? O Davi, então, é o xodózinho da família, porque o mais novo acaba sendo... Já está com 12 anos, agora está crescendo, mas o tempo passa muito rápido. E ele é uma pessoa que, apesar de ter 12 anos, ele já tem dado muito exemplo para nós, sabe? O quê? O que ele faz? Eu vou lhe dizer uma quando ele era muito novo. No colégio dele, ele estudava num dos colégios grandes daqui, né? Aí perguntaram, você tem que escolher o que você gosta de ser. Aí ele podia ter dito administrador, como eu, a mãe dele, advogada, vereador e tudo. Aí ele disse assim, tem que ser uma coisa que você gosta. Aí todo mundo lá, engenheiro, médico, tal, escolhendo a profissão do pai. Aí ele olhou, nunca esqueço disso. Aí ele disse, motoboy. Não, entregador de pizza. Aí a mulher disse, por quê? Disse que eu adoro moto e amo pizza. Então, assim, a inocência dele, sabe? Mas ele, apesar de ter 11, 12 anos, eu acho que devido ao exemplo da ver a gente trabalhando com o público, ele gosta tanto de ajudar, que eu sempre digo para o meu filho mais velho, que se um dia eu não for, é ele que vai ser, o Vinícius, que eu digo, Vinícius, quem vai, se um dia você for eleito, quem vai lhe suceder é o Davi, porque já nasceu para ajudar. E realmente ele faz coisas que me surpreendem e que me ensina cada dia. E era um dos momentos mais difíceis eu no hospital, era a saudade deles. Com certeza, porque não pode, imagina na UTI. Na UTI você tem um horário certinho ali de receber visita, dependendo da sua situação, você nem vai perceber que a pessoa está ali com você, mas também sai, né, mais fortalecido, como foi dito, sai uma nova pessoa. E aí a gente conversava sobre amenidades, afinal também existem as coisas boas da vida, e uma delas é viajar, é passear. Quando tudo estiver estável, de repente ir para uma serra, um lugar tranquilo, gosta, vereador? Já estou planejando aqui, eu adoro Serra, adoro Guaramiranga, estou planejando agora a gente fazer uma viagem para Gramado, entendeu? Porque a gente política, a gente sempre fica adiando. A Beatriz Achando não. que vai vir o dia ideal, a oportunidade não tem, é hoje. A família não, a família viaja, vai e tudo, ela tem mais tempo. Mas a gente política, a gente sempre diz, não, vamos deixar para amanhã porque não dá, porque tem um compromisso X, um compromisso Y. E hoje eu vejo que dá para poder eu fazer o meu compromisso e também aproveitar a vida. É isso que eu digo, a mudança de vida. Vereador, e para além, né, das viagens, né, do retiro para uma serra, né, o que é que satisfaz o vereador, assim, particularmente falando, né, o que o senhor gosta de praticar algum esporte, o que o senhor gosta mais de fazer além de viajar? De viajar, é como eu lhe digo, eu falo, não fazia nunca academia, nem andava, agora eu estou começando, né? Uhum. E o que eu gosto muito, que eu não perco, que é uma coisa que pode acontecer o que acontecer, é a minha missa dia de domingo. Entendeu? E eu tenho um sonho para ser realizado e vou realizar, que é visitar lá o padre Reginaldo Manzotti. Esse é um sonho que eu tenho até antes de adoecer. Uhum. Então, eu acho que agora, independente de fase eleitoral, campanha e tudo, eu vou tirar um tempinho para ir para lá até antes de ir para Gramado. Ah, que legal. Entrevistei o padre Reginaldo, eu achei ele muito atencioso, assim, me abençoou. Nossa, sabe que eu ando com a fita, que E ele reúne multidões, né, quando vem para os eventos aqui em Fortaleza. Mas também o Mosquitinho me contou que ele gosta muito de ir para o estádio, de assistir jogo de futebol. De sofrer um pouquinho como ontem. Porque ele é torcedor, certo, do Fortaleza. Mas quando dá, vai com o filho, vai lá curtir um pouquinho do jogo. Meu filho é doido, joga muito, gosta de futebol, o mais novo. E ele sempre vai comigo, aí eu vou, ele e meus 2 filhos. E a gente gosta de curtir o jogo. Inclusive ontem, 9h30 da noite, eu estava lá sofrendo.
Era mesmo. Mas todos os torcedores do Fortaleza. Lá é proibido torcer Ceará. Proibido. Já nasce, já ganha ali a primeira camisa, que é para não ter problema. Pelo menos nesse aspecto, né, vereador? Tirando Com excesso de ontem, né? Tirando ontem, o Fortaleza tem dado alegrias, né? Tem, e ontem eu vou lhe ser sério, o Ceará foi merecedor, brinca assim e tudo, mas não é porque sou político, não. Eu torço pelo futebol cearense. Sim. E para o Ceará a vitória foi mais importante do que teria sido para o Fortaleza. Porque não é justo também o Ceará sair da Copa Nordeste de uma maneira assim bem precoce. Olha, filho de Rita Maria e José Ayrton. Quem são esses dois, né? Dentro do seu coração, como é que eles conquistaram um espaço de criação? São tudo na minha vida, dois ferroviários da Rede Ferroviária Federal, onde eles ensinaram a gente que família, amor, é tudo. Tiveram quantos filhos? 4. Uma moça e 3 rapazes, né? Eu sou o caçula entre eles. Mas eles ensinaram a gente que eu acho o seguinte, tudo. Saudade eterna. Os dois já falecidos, vereador. Os dois E falecidos. como é que era? Eu sei que nasceu aqui em Fortaleza mesmo. Qual a região, para quem não sabe, aí quem está assistindo a gente, qual a região de Fortaleza que nasceu, foi criado? Como é que foi essa infância? Infância, graças a Deus, muito saudável. Eu nasci ali próximo a Bezerra de Menezes, ali de trás do Norte Shop. Onde eu tenho as minhas amizades até hoje, onde lá eu retorno. Entre Bezerra de Menezes e Olar Bilac. Foi lá onde eu conheci meu primeiro casamento, que foi até com a filha de um ex-vereador. Por isso que a minha vida política começou muito cedo. Em 88 eu já pertencia à vida política por causa do meu ex-sogro, que por sinal é meu amigo, um pai que a vida me deu, e que a gente até hoje mantém contato, que é o José Chaves Sidor, que é o filho dele depois foi vereador, Carlinhos Sidor. E a gente tem um contato muito grande de família, uma amizade eterna. Pois é, vereador, antes de estar aqui no Parlamento Municipal, já permeava esse ambiente desde a década de 80, passando por diversas responsabilidades mesmo, né? E teve ainda também a questão da graduação em gestão pública, em administração. Conseguiu ainda um tempinho para se especializar nisso. Foi, isso aí eu devo muito incentivo ao ex-vereador Zé do Carmo. Foi um que eu passei, ele me incentivava muito a gente não parar de estudar. Então isso eu devo a ele. Ele, inclusive, foi presidente da casa. Se não Foi o vice-presidente por 2 ou 3 mandatos, porque na realidade a minha vida política começou com Sidor, meu sogro. Sim. Depois eu fui para Caucaia com o Zé Gerardo Arruda, onde eu aprendi muito e até hoje tenho um círculo de amizades em Caucaia. Iria sair candidato a vereador por Caucaia e vim apoiar o Zé do Carmo em Fortaleza. E se deu bem, foram 3 mandatos a gente junto. Depois o Zé do Carmo pediu para me suceder ele e já estou no 2º mandato, eu como vereador, indo para o 3º como o Zé do Carmo foi. Daí vocês calculam, né? Desde a década de 80, isso que ele está citando, em 2005, chegou à Câmara Municipal de Fortaleza como chefe de gabinete do ex-vereador, né? Vice-presidente Zé do Carmo. Quer dizer, muita experiência aí na bagagem, muitas noites não dormidas, pensando e fazendo estratégias, porque também a gente sabe que não é simples, então a gente contando parece que foi assim, mas foi uma escala. Aprendeu demais mesmo. Aprendi e tive uns grandes professores, né? Como eu lhe digo, desde o Sidor ao Zé Gerardo, todos eu devo, ao Zé do Carmo, que a política me deu como um padrinho, um pai, um amigo. E eu lhe digo uma coisa para você, todos eles eu aprendi um pouquinho. E agora mesmo a gente não pode parar de articular, a gente não pode essa história de já ganhou, porque agora mesmo eu no hospital, precisando de ajuda, mas já estava articulando um partido para ir. E graças a Deus consegui, porque como vocês sabem, eu vou estar mudando de partido. Eu ainda não mudei ainda, porque eu vou conversar com o ex-presidente, onde eu já fui presidente também do PSL por 2 vezes. É o capitão Wagner, que me acolheu muito bem. E como eu sempre gosto de deixar as portas abertas, onde as pessoas me tratam bem. Então, eu estou saindo daqui, vou conversar com o capitão Wagner e vou mostrar o porquê estou indo para avante, porque não tem cabimento eu estar na base do prefeito, não vou apoiar o capitão,
por motivo de estar na base do prefeito, que eu admiro o capitão, mas eu fiz uma opção, gosto do Sarto. Então, o que é que acontece? Eu tenho que ir lá, ser homem, e ir para um partido da base do prefeito. E é isso que eu vou fazer. Vereador, e o que é que o senhor tem feito, né, de mais efetivo para a comunidade, né, que o elegeu, né, e quais são as bandeiras que o senhor defende mais? A gente trabalha num bairro, um bairro que a gente é mais votado, é o Bom Jardim, do IDH lá embaixo. Nós temos uma fundação, Instituto Rita Lemos, que era o nome da minha mãe. Lá funciona de dia e de noite, tanto a área médica, como a área de dança, cultura, entendeu? E a parte profissional, a gente dá muito curso, porque a gente não acredita no crescimento se não tiver o profissionalismo. E muitas vezes as empresas procuram a gente, aí diz, eu quero empregar a Poliana, mas ela tem experiência de quê? Então a gente profissionaliza. A gente dá o curso de cabeleireiro, a gente dá o curso de maquiagem, mas a gente ajuda a montar o salão. A gente ajuda que a pessoa saia com a maquiagem. Então hoje eu posso me orgulhar e dizer que o Instituto Rita Lemos já tem vários salões de beleza colocados com a ajuda da gente. Ajuda mesmo que a gente consegue com os empresários amigos, financeiramente, máquina de costura, e fora o social que a gente faz, que a gente trabalha muito com a fome das pessoas. Então a gente faz um trabalho lá voluntário de comida do dia a dia, distribuição de comida, mesmo, que sopa, assim, almoço e janta. É isso, né? Porque às vezes a pessoa gosta de reclamar do que vê na rua, uma pessoa ali, né, numa situação de vulnerabilidade, mas não arregaça as mangas, porque na prática a pessoa precisa comer, né? Precisa comer mesmo, dormir. Leane, ainda tem gente que critica. Às vezes a gente está dando essa ajuda, diz que é uma humilhação, que é tudo. Às vezes eu nem, se você olhar minhas redes sociais, você não vai ver eu divulgando muito. Não vi, eu procurei. Você não vê divulgando, porque realmente a gente faz e não divulga porque o povo está sabendo, mas ainda tem gente que critica. Quem critica é porque nunca passou fome. Porque não tem nada melhor do que você não ter o que comer e chegar 3 marmitas na sua casa para você, seu marido, seu filho, chegar 5 para você e tudo. Então, esses que criticam, eles sempre vão criticar. Agora, eu queria que eles passassem, era necessidade, passasse fome. Experimentasse. Que aí eles iam ver que o que a gente está fazendo pode estar fazendo a diferença na vida de alguém. O Instituto, então, ele foi criado quando? Assim, quanto tempo já tem? O Instituto mesmo, ele está desde o começo do meu mandato, porque, na realidade, primeiro era o Instituto Sara Rosita, Fundação Sara Rosita, que era o nome da mãe do Zé do Carmo. Aí, no que eu tinha prometido ao povo do Bom Jardim, que eu iria botar um no nome da minha mãe. Sim. E outra entidade em nome do meu pai. E criei no Bom Jardim uma instituição no nome da minha mãe, e Antônio Bezerra, ali, porque Quintino Cunha, eu tenho a Casa do Povo Marcelo Lemos, que é voltado mais em nome do meu pai. Aí lá acontece também parecido? Acontece lá karatê, judô, é a mesma distribuição de marmita, e lá o povo é muito organizado, porque a gente sozinho não faz nada, mas a minha equipe, como eu sempre digo, é a família Marcelo Lemos, eles se completam, porque quando a gente não tem um capital financeiro grande, como eu não tenho, a gente tem que ter um capital de amigos e de pessoas que queiram fazer o bem. E a minha equipe hoje, eu posso lhe dizer que todo o tempo que eu tenho de política, eu nunca peguei uma equipe tão organizada, tão unida, com tanta vontade de trabalhar como essa minha equipe. Eu fiquei doente esse tempo, assim, passei por esse período de saúde, e lhe digo com toda honestidade, por nenhum minuto eles deixaram parar o movimento. Hoje eles andam só, com a perna deles, com o andar deles. Eu me orgulho da família Marcelo Lemos hoje, nos bairros de Fortaleza que eu tenho. Podem não ser grandes, pode não ser muita gente, porque para mim, eu sempre digo, em todo canto que eu vou, que formatura para mim não importa muito. O que importa é o caráter, porque o resto estando comigo eu construo.
Então, não são tantas pessoas, mas deve ser um bocado de gente ainda atendida, que eu imagino, nesses 2 lugares, 2 espaços. Tem uma noção, vereador, hoje, como é que está no Instituto Rita Lemos e também no Espaço Marcelo, né, de atendimento à população? A gente atende aproximadamente, fora essas marmitas, que são 300 por dia, né? Não, 400 por dia. Eles vão lá buscar? A gente vai deixar. Ah, vai deixar? Vai deixar. Nossa, chega Até em a casa. comunidade chega em casa. E eu lhe digo, fora essas 400 cozinhas e todas que são atendidas todo dia, eu acho que aproximadamente exame, curso e tudo, a gente deve movimentar umas 3.000 pessoas Olha aí. por mês. Muita gente, né? É uma rede grande. Imagina só a energia positiva dessas pessoas agradecidas. E ainda né? é pouco, ainda preciso de mais ajuda. Por isso, procurem ajuda para me ajudar. Tem que ter, a gente vai conhecendo as histórias. Mas eu tenho uns empresários maravilhosos que realmente confiam no trabalho, porque um empresário, ele não é besta. Ele acredita em quem faz. Ele ajuda quem faz. Para você ter uma ideia, até fazer referência a esse empresário, chamado Domingos de Mendes, o prédio que eu uso da fundação, toda no vidro e tudo, se eu fosse pagar o aluguel hoje, seria R$ 15.000. Eu não pago um centavo. Olha aí. Porque ele doa, porque sabe que está sendo feito o bem para a comunidade lá, onde ele cresceu. A comunidade onde ele começou com um mercantil e hoje tem 7 postos. Então, ele é muito presente. E por aí vai muitos outros empresários ligam me oferecendo cestas, me oferecendo isso, aquilo, para me ajudar a comunidade. Porque uma das coisas que eu mais preservo, que eu não preciso. Então, eu não aceito que minha equipe desvie 1 quilo que veio para outras pessoas. Isso é o maior problema que a gente tinha no começo, porque sempre tem aqueles que querem se aproveitar. Uma Mas hoje, antiga, né? E aí hoje, não. Hoje eu garanto a você que o que chega 100% vai direto para o povo, não vai para a casa das pessoas que me ajudam, não. E as pessoas que estão lá, o capital humano, né? Que a gente está falando desse capital humano tão valoroso, são voluntários, alguns, outros conseguem São ser voluntários, outros a contratados? gente trabalha mesmo, né? Que a gente bairro, tem, às vezes, né? e que a gente também tem que remunerar, que as pessoas precisam viver, né? Isso. E eu, graças a Deus, eu tenho uma cultura, devido a já ter sido gerente de empresas, porque antes de ser na política também eu já fui gerente de empresa, de venda, eu sempre gosto de que todas as pessoas, eu sempre faço esse desafio. Eu quero ver uma pessoa que começou comigo, exemplo, Gabi, Francine ou qualquer outro, que esteja desde quando começou ganhando a mesma coisa. Porque assim, eu não dou oportunidade todo mundo a mim a crescer. Agora, antes de eu colocar o Cristiano, eu subo a Pauliana que já está comigo. O Cristiano vem para o lugar dela e ela vai para um lugar melhor. Assim ele queira. Então, todos que estão comigo, até hoje, teve gente que começou ganhando um salário, hoje ganha 9, 8. Então, eu dou oportunidade às pessoas que querem crescer. E aqueles que vão chegando, eu sempre digo, aguenta aí que você vai crescer. Vai chegar a sua oportunidade. Você trabalha muito com a questão da meritocracia, né? Pois é. E outra, como eu lhe disse, para mim, o que importa é o caráter. Sim. O resto a gente constrói. Aí aqueles que não querem nada, realmente não vão crescer. Mas até hoje eu desafio um que não tenha crescido comigo. E todos já aprenderam a cultura de que tem que ter paciência. Esperar que eu não passe na frente. Se o Cristiano merece, eu vou lá e botar a Gabi na frente do Cristiano, não. Vai chegar a vez do Cristiano, depois chega a vez da Gabi. Agora, se a Gabi merecer mais, aí ela vai passar na frente do Cristiano, e isso eu deixo bem claro. E a gente tem um conselho. Eu sou apenas o representante deles. Mas tudo que a gente toma, ou qualquer decisão, é tomada por esse conselho. Conselho feito pela comunidade, conselho feito pelo meu gabinete, conselho todo. Eu não tomo uma decisão na minha equipe sozinha. Porque eu sempre digo isso, jamais eu subo numa tribuna daquela se não fosse esses que estão me ajudando. A criação com os seus filhos também passa por aí, permeia isso? Porque lá em casa, pelo menos, né, são 3, e a gente tenta também fazer isso, que a criança também tenha a voz ativa, que ela possa opinar, às vezes, em alguma coisa na casa, na decisão, não aquela coisa assim, imposta. Meus filhos são presentes. Uma coisa que eu dou de exemplo para o meu filho,
E ele nunca esqueceu. Hoje ele é concursado, professor da Unifor, formado em odontologia. Ele estudava no Colégio Cristos e eu já era secretário, que eu fui secretário de regional, né? E levei meu filho para poder tirar a reservista. Quando chegou lá, a minha vira ele com a farda do Cristo e tudo, e uma pessoa até passou, tentou fazer até o bem. Pensou que estava fazendo bem. Aí chegou para ele e disse assim, tá, o filho do Marcelo, pois vem para cá. E quando eu cheguei, o menino já estava como segundo da fila. Passou. Passou. Na inocência ele foi, né? A pessoa Foi. chamou. Aí eu chamei, agradeci, eu digo, você vai voltar para o último da fila. Você vai esperar igual os outros, Vitor. Você não vai se aproveitar porque é filho de secretário e não. Aquilo ali eu fiz porque foi assim que meu pai ensinou. E hoje ele espera a vez dele. E hoje, graças a Deus, eu construí, junto com a mãe dele, 2 seres humanos. O outro se formou em quê, Verena? O outro. O outro Qual é qual o TI, caminho? informática, mas hoje ele comanda um órgão na prefeitura, que é o órgão de limpeza pública. E algum dos 3 mostra aí um dom para a política? O mais velho. É? Até Esse que é por o da ter. odontologia? Até por. Não. No outro, Não, Natália, é o outro. TI. Por ter sido já neto de vereador, sobrinho de vereador, pai vereador, então ele já foi criado no meio político. Ele tem um sonho, tem uma vontade, tem uma experiência, tem um caráter que eu Vai acho ter o apoio? que total. É, porque tem pai, né, que diz assim, não, pelo amor de Não, Deus, eu não inventa, queria, não. mas já que ele Já que quer, ele eu quer jamais tanto. vou, eu acho que ele tem a oportunidade, como eu tive, né? É. Ele vai ter a oportunidade dele, se Deus quiser. Eu aproveito para perguntar, vereador, já são tantas conquistas, tantas realizações, né? Eu queria saber, existe alguma realização a mais que o senhor está aguardando ser concretizado na sua vida? Hoje, eu posso ser sério, o que é mais importante na minha vida é a minha fé. Que eu disse, quando eu estava lá, no hospital, eu dizia, eu quero perder a vida e não a fé. Então, eu tenho fé de que tudo vai dar certo de um jeito ou de outro. Porque, às vezes, a gente pensa que as coisas é no nosso tempo. E é no tempo de Deus. Às vezes, por exemplo, eu ter adoecido, foi para não morrer. Sim. Às vezes, eu ganhar ou perder a eleição, dando um exemplo, se eu perder uma eleição, eu posso achar que foi para o meu mal, e pode ter sido para o meu bem. E que seja, se eu ganhar, é que seja feita a vontade de Deus. Se eu não ganhar, vou viver minha vida trabalhando, mas quem sabe se vai ser ruim ou vai ser bom. Tudo é o tempo de Deus. Então é o que eu digo lá. E olha que lá em casa somos assim. Eu sou católico e minha mulher é evangélica. Sim. Entendeu? Mas a gente se respeita muito. Ela no espaço dela de evangélica e de católico. Aí, às vezes, existe um conflito. Porque eu fui criado, que minha mãe foi uma das fundadoras da CODE. Então, eu fui criado fazendo seminário do Espírito Santo. Fui criado do lado da minha mãe, vim A ali à imagem de igreja Nossa católica Senhora, e tal. tudo. Então, isso, para mim, eu digo para ela, é quase impossível. Eu ir para a igreja, não tenho nada contra, até já fui, já participei. Agora, eu lhe digo, porque a gente tem uma criação a vida toda de um jeito. Então, quando chega lá, que se fala que imagem é isso, aquilo, então não coloca na cabeça da gente, porque eu nasci assim. Entendeu? Como eu não posso colocar na dela que foi a vida toda evangélica de que acredite em imagem. Mas a gente se respeita. Então os dois no caminho do bem, né? No caminho E ela é de uma Deus, guerreira, isso que me importa. ajuda muito. Ouvidora da ETFO. Sempre militou comigo na política. Sempre, sempre. Essa fitinha aí do Reginaldo Manzotti, que é curiosa, é aquelas fitinhas que a gente pede, faz um pedido? Faz um pedido, Foi na época do exatamente. hospital? Foi no Eu hospital? fiz porque eu passei por um problema muito sério. Pra você entender que o meu problema foi tão sério que comigo aconteceu, eu sou um milagre aqui. Eu entrei na hemodiálise. E saiu da E hemodiálise, todos que é disseram que eu não saía. Pois é. Porque diabético e hemodiálise e tal. E eu saí da hemodiálise, hoje eu agradeço os médicos da Pronefre e tudo, e a Deus, e eu saí em menos de 3 meses. Milagre mesmo. Comecei fazendo 3 vezes, depois 2, depois 1, depois nenhum. E agora, por último, internado, tomando antibiótico, eu digo, vai lá para cima, creatinina e tudo, vou voltar a fazer hemodiálise. Foi baixar. Então, um isso aí é milagre mais um mesmo. milagre, né? Com certeza. E quem não acredita em milagre, não acredita, mas eu acredito. É verdade.
Aqui é uma coisa muito sofrida, né? Hemodiálise, você fica ali naquela cadeira tantas horas e... Nossa, 4 horas, você no começo psicológico, você se sente acabado. sai perdidinho dali. E né? aproveitar esse espaço, porque muita gente tem medo de fazer o exame, porque tem medo de ir para aquela cadeira. Porque ainda tem, como eu tinha, a gente que tem um pouquinho de cultura, e eu tinha, confesso a você, de que eu relutei para ir para a hemodiálise, porque eu achava que nunca sairia. E eu quero dizer ao povo que sai. E não saiu só o Marcelo. Sai muita gente. Qual que é o exame que você está falando? Assim tem a creatinina, a ureia. E às vezes as pessoas não querem fazer porque acham que não sai. Mas muita gente sai. E como se o problema fosse deixar de existir, porque na verdade ele vai continuar lá, se existir. Ele mata. Tá lá. Ele agrava, mata, né? para tudo, agrava. E agrava tudo. Mas o que é que acontece? Ele sai. Você consegue sair. Agora você tem que ter uma educação alimentar. Você tem que ser Rigorosa. muito firme. E isso quem me deu foi a minha fé, a minha vontade de sair. Agora que não é fácil, não é. 4 horas, um cara inquieto como eu sou, sentado, olhando para a televisão, olhando para um celular, saindo todo o seu sangue. E a primeira vez que numa faz é máquina bem dolorido, né, o vereador? A primeira vez que a pessoa faz a hemodiálise é um sofrimento muito grande. Eu confesso a você que eu não sentia dor, mas eu sentia assim, saía de lá acabado. Psicologicamente, e você saber assim, eu não sei, sabe, você se sentia fraco. Porque na verdade você trocou todo o seu sangue. E há um mito, você tem uma vergonha, você tem... É mistura de um bocado de coisa, sabe? Aí, graças a Deus, eu consegui superar aquilo. E eu dizia, e estou só esperando passar a política, para mim poder começar a dizer que eu vou fazer palestra sobre isso. Porque eu não quero fazer agora sobre fé e sobre isso. Para não confundir as coisas. Para não confundir as coisas e pensar que a gente está usando, até estava conversando com o Jorge Pinheiro, que a gente está usando isso como palanque. Como palanque. Entendeu? E eu não. Eu tenho minha fé, acredito em tudo, agradeço a Deus por tudo, mas eu não quero misturar a minha política com a fé. Não quero, apesar que eu não tenho nada contra, mas para as pessoas não confundirem. Mas depois eu tenho por obrigação de ajudar outras pessoas, de dar o testemunho, até para ser ajudado como eu fui, né? É verdade. Excelente. Gostou aí da conversa, André? Excelente, um exemplo vivo de superação aqui na nossa frente, né? Foi uma grata surpresa, vereador. A gente agradece muito, né? Eu amo esse espaço por isso. Justamente eu estava conversando com você, né? Um pouquinho antes. Essa chance de falar com a pessoa, né? Não com o vereador. A gente tem, assim, claro, o senhor, né? Tem a postura, tem o distanciamento. A gente está numa casa política, legislativa, mas esse espacinho de poder conversar, né? E ver que é gente como a gente, que tem os problemas, que tem também algumas soluções que a gente acaba enxergando. Então, eu queria agradecer imensamente o André, porque participou aqui comigo. Eu que sou extremamente grato aqui por essa participação. Sempre venha. Satisfação imensa. E ao vereador Marcelo Lemos também, gratidão, parabéns pela história de vida, que agora, quem sabe, é um livro aí, né, vereador? Oxe, pode ter gente querendo também. Ninguém sabe, né? Saber, querer escutar, né? O que eu queria agradecer a você, Valiana, ao André, ao Cristiano, um grande amigo meu, que ele sabe disso, esse espaço. E dizer que aqui nessa casa a gente sempre se sente muito acolhido por vocês. Realmente a imprensa dessa casa ela faz uma diferença muito grande. Que bom saber. Obrigada pelas palavras. A gente se sente assim, muito bem tratado e muito à vontade. Tanto é que quando a gente vem com um papo desse, a gente não vem com medo, acanhado, né? Porque a gente sabe do trabalho que é feito por vocês aqui dessa casa. E vocês só elevam, e quem diria, né, assim... Eu que conheço essa Câmara desde 88, que ia dar um passo tão grande a parte da imprensa dessa casa. Eu fico feliz porque eu vi crescer isso aqui, eu vi ser criado e vi um sonho se tornando realidade. Queria parabenizar vocês por esse espaço. Nossa, muito grato. Fiquei aqui arrepiada, emocionada. Também. Obrigada pelas palavras e pelos ensinamentos. Eu disse aqui, eu vou falar também gravando, que eu tenho que ter esse cuidado também que o vereador agora está sendo obrigado a ter, né, da sensibilidade
a questão do açúcar, né? Então vamos se cuidar, vamos fazer os exames sim, vamos comer melhor sim. Por que que comer ovo todo dia enjoa e comer pão todo dia não enjoa? Então isso aqui está na nossa cabeça, a gente precisa trabalhar isso e aprender a ver com outros olhos, não é isso? Obrigada mais uma vez. Viu? Obrigada a você. E você aí que nos acompanhou, se perdeu alguma parte, quer assistir de novo, vai no YouTube que você confere não só esse bate-papo, mas todos os vereadores que já passaram por aqui, assim como também pelo Spotify, está disponível. Até a próxima, hein? TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.